Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre o primeiro teorema fundamental do cálculo e no próximo eu vou falar sobre o segundo teorema fundamental do cálculo. Juntos eles são chamados simplesmente de teorema fundamental do cálculo. E esse resultado provavelmente é um dos resultados isolados mais importantes, fundamentais da matemática. Alguns podem dizer que a matemática moderna nasceu na compreensão desse resultado, né? Esses dois resultados essencialmente mostram, de alguma forma, que os processos de derivação e integração são processos inversos um do outro, né? Em que sentido esses processos são inversos um do outro é o que nós vamos começar a falar nesse vídeo. Então vamos lá? Bom, então antes de qualquer coisa, quero colocar mais ou menos o problema e dar uma demonstração intuitiva, um argumento heurístico de por que a gente deveria esperar esse tipo de resultado. Tá? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, vou pegar uma função contínua. Tá? Eu preciso que a função seja contínua para que a integral exista. Tá? E para os dois resultados isso é fundamental. A função tem que ser contínua no lugar que eu estou considerando. Então a gente vai considerar uma função f contínua, de AB em R. Tá? Nessa parte intuitiva, eu vou supor que a função é positiva. Isso não faz parte das exigências do teorema, mas, por enquanto, eu vou supor que a função é positiva, até para poder desenhar, né, e interpretar a área embaixo dela como área de verdade, não como área orientada. Tá? Isso facilita um pouquinho a compreensão heurística do que está acontecendo, a compreensão intuitiva do que está acontecendo. Tá, então, eu estou pegando uma função contínua, estou supondo que ela é positiva nesse intervalo. Depois a gente vai tirar essa hipótese. E eu vou olhar para uma integral, né? Para a função g, que eu estou acabando de definir aqui, como sendo a integral de a até x de f de t dt. Então o nosso objetivo é compreender essa função, e mais especificamente do que compreender essa função, é compreender a derivada dessa função. Tá? Então vamos começar compreendendo o que essa função aí nos diz, o que essa função aí guarda. Bom, primeira coisa importante da gente observar, né, é que como a f é contínua, essa integral existe. Tá? Essa função é integrável, a integral existe, ela é realmente uma função. Ok? Bom, e como que a gente pode interpretar isso aqui graficamente e geometricamente? Bom, pelo que a gente já viu, né, a integral de a até x é a área embaixo da função f de t. Então, quando eu olho para essa integral, o que eu estou vendo é a integral de a até x, né? O a é um ponto fixo, x é minha variável. Então, conforme o x vai variando, eu estou olhando para a função que guarda a área partindo do ponto A até o ponto x embaixo da função f de t. Então, a gente pode chamar essa função g aí da área de a até x, embaixo da função f de t. Simplesmente função área. Ok. E nosso objetivo, né, para relacionar o cálculo diferencial com o cálculo integral, é olhar para a derivada dessa função. Tá? E ver se a derivada dessa integral tem alguma propriedade boa. Ela tem. Tá? Então a gente vai calcular a derivada de g' de x pela definição, né, como limite, quando h tende a zero, de g de x mais h menos g de x sobre h. Tá? Ok. Tá? Para facilitar de novo a nossa compreensão intuitiva, eu vou supor que o h é positivo. Então, nada importante aqui, mas ajuda a gente a entender que o x está antes do x mais h. Tá? E nós vamos olhar, para calcular essa derivada pela definição, para essa diferença, né? A diferença de g de x mais h menos g de x. Bom, o que é isso daqui? Isso aqui tem um significado geométrico muito bonitinho. Né? G de x mais h é a área de a até x mais h. G de x é a área de a até x, né? Então, g de x mais h, aqui, nesse desenho, é a região azul mais a região laranja. Enquanto g de x, né, que é a área de a até x, é só a região azul. Quando eu subtraio essas duas coisas aqui, o que eu vou obter é essa região laranja aqui, né? Que é a área sobre o gráfico de x até x mais h, embaixo de f de t, ok? Tá? Então, a diferença dessas duas funções é simplesmente
é essa arinha em laranja aqui, tá? Bom, para a gente poder entender qual é a derivada, nós precisamos entender então, né, porque a derivada vai envolver o limite dessa arinha sobre H, né? A gente precisa entender o que é essa arinha aqui, ou pelo menos obter uma aproximação para ela. Para aproximar essa área, o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou aproximar essa área aqui pela área de um retângulo. Qual retângulo? Bom, eu sei qual é a base aqui, né? A base aqui vale H, tá? E eu vou pegar a altura de um retângulo aqui em cima do f de x. Então eu estou aproximando essa área aqui pela área de um retângulozinho assim, tá? Bom, se o h for pequeno, a gente espera que essa área seja aproximadamente isso mesmo, tá? Então dessa forma, a área de g de x mais h menos g de x, que é essa área em laranja aqui, pode ser aproximada pela área desse retângulo aqui. E esse retângulo tem base h, a altura, né? A gente escolheu a altura aqui como sendo f de x, tá? Então a área desse retângulozinho é h vezes f de x. Tá? Então na hora que eu dividir isso aqui por h, eu vou obter que g de x mais h menos g de x sobre h é aproximadamente f de x. Ok? Aproximadamente, porque essa área não é exata, tem um errinho aqui cometido, e a gente espera que esse errinho seja pequeno quando o h tender a zero. Né? Pelo menos intuitivamente é o que a gente espera. Desse modo, a gente obteve uma coisa muito legal. A gente obteve que a derivada de g, né, a derivada dessa função área, é o integrando, né, f de x. Então, a derivada da área de A até x de f' de t vai dar simplesmente f de x. Vai dar a função que eu estava integrando, só que agora na variável x. Tá? Esse resultado que a gente obteve, que a derivada da função área é a função que a gente estava integrando, é o primeiro teorema fundamental do cálculo. Então, eu vou agora enunciá-lo direitinho e depois eu vou demonstrá-lo, né? Porque o que eu fiz anteriormente ali foi simplesmente abanar as mãos. Isso aqui é aproximadamente aquilo e tudo demais. E depois eu vou usar isso daqui para calcular algumas derivadas e ilustrar como que a gente usa esse teorema, tá? Qual a hipótese que eu preciso? Eu preciso que a minha função f seja uma função contínua no intervalo AB. Tá? E aí nós definimos a função área, g de x é definida como a integral de a até x de f de t dt. Tá? E o que o primeiro teorema fundamental do cálculo nos diz é que essa função g, ela tem derivada em todos os pontos do intervalo aberto de a até b. Okay? E nos diz quem é a derivada dessa função. A derivada da função g é o integrando, só que na variável x. Okay? Então, primeiro teorema fundamental do cálculo, só preciso que a função seja contínua na região que eu estou considerando. Ele me diz que a função área é diferenciável e me diz quem é a derivada da função área. Ok? Então, esse teorema estabelece uma relação entre o processo de integrar e o processo de derivar. Né? Poderia escrever isso daqui, talvez valha a pena a gente escrever do seguinte modo. Se eu fizer a derivada em relação a x da integral de a até x de f de t dt, esse processo aqui me dá simplesmente f de x. Okay? Então, derivar e integrar se cancelam de alguma maneira. Tá? Observações importantes aqui. Eu preciso que aqui embaixo seja um ponto, né? Um valor real. Tá? 0, 1, 2, 3, a, mas que seja fixo, um valor fixo. Tá? E a derivada que eu estou calculando aqui tem que ser o extremo dessa integração aqui. Então, esse resultado funciona se eu tiver com um ponto fixo aqui embaixo, primeiro extremo da integração. Em cima tem que ser a mesma variável que eu estou diferenciando. Nesse caso, a derivada da integral vai dar essa função na variável que eu estou derivando. Ok? Beleza. Tá? Então, como eu disse para vocês, a gente fez um argumento heurístico e eu quero converter aquele argumento heurístico numa demonstração. Né? Como eu disse para vocês, esses são um dos grandes resultados da matemática e eu acho que uma vez na vida a gente tem que ver a demonstração desse fato. Okay? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, como eu fiz no caso intuitivo, é olhar para quem é g de x mais h menos g de x. Tudo bem? O que é isso daqui? Né? Por definição, isso aqui é a integral de a até x mais h de f de
dt, menos a integral, né, g de x é a integral de a até x de f de t dt. Então, a diferença dos dois valores da função vai ser a diferença dessas duas integrais aqui, tá? E o que a gente vai fazer agora é dividir essa integral aqui em duas. De que maneira? Em vez de eu considerar a integral de a até x mais h, eu vou considerar a integral de a até x e depois de x até x mais h. Eu vou estar partindo a área em dois pedaços. Tá? Então, essa integral aqui, eu vou conseguir escrever como a integral de a até x de f de t dt, mais a integral de x até x mais h de f de t dt. Ok? Então, eu quebrei essa aqui em duas. A segunda eu não vou modificar, porque agora, se vocês olharem, né, quando eu dividir essa região em duas, eu vou poder cancelar esse termo com esse termo aqui, né, e ficar simplesmente que a diferença de g de x mais h menos g de x é a integral de x até x mais h de f de t dt. Que era o que a gente viu intuitivamente lá no gráfico, né? Se eu retiro a área até x mais h da área até x, o que eu fico é com a área de x até x mais h de f de t dt, tá? Então, agora, se eu dividir por h, os dois lados da equação de cima, supondo que h é diferente de zero, né, o que eu posso supor, porque eu vou calcular o limite quando h tende a zero. Então, eu vou estar tomando valores próximos de zero, mas não zero, tá? O que eu vou obter é que g de x mais h menos g de x sobre h vai ser 1 sobre h, né? A integral de x até x mais h de f de t dt, ok? Bom, então nós conseguimos escrever esse quociente de Newton como essa integral dividida por h aqui, tá? O próximo passo é, né, aproximar essa integral por alguma coisa, né, para a gente poder calcular esse limite. Lá atrás, nós falamos abanando as mãos que isso daí era f vezes h. Agora nós vamos fazer um pouquinho mais cuidadoso e para isso nós vamos precisar de um fato que a gente conhece, que é o teorema de Weierstrass. Então, como a minha função f é contínua no intervalo x até x mais h, usando o teorema de Weierstrass, eu sei que existem dois pontos, um ponto de mínimo e um ponto de máximo. De modo que a função, nesse intervalo fechado, ela é maior que um certo f de x1 e menor que um f de x2. Ela é maior do que o mínimo e menor do que o valor máximo que a função toma nesse intervalo aí. Tá? E aí, tá? Por exemplo, se a gente voltar na região, né, naquele desenho que a gente tinha, o mínimo acontece no extremo direito e o máximo estava acontecendo no extremo esquerdo. Né? Bom, e aí o que a gente vai fazer é, essa linha embaixo da função aqui vai ser maior que o retângulo com a altura mínima, né? Essa daqui vai ser o f de x1, e vai ser menor que o retângulo com a altura f de x2, né? Porque o retângulo com a altura f de x2 deixa a função abaixo desse retângulo, porque é o valor de máximo. Tá? Então, usando isso daí, nós vamos ter que a integral de x até x mais h de f de t dt, essa integral aqui vai ser maior que esse retângulozinho aqui, né, que tem a altura, o menor valor possível da função, que tem base h e altura f de x1, e vai ser menor que um retângulo que tem como altura o máximo da função vezes h. Tá? Então nós temos essa estimativa aqui, pelo fato da função estar sempre maior do que x1 e menor do que x2. Tá? E isso daqui era fundamental. Tá? Porque agora, se eu dividir por h, eu vou ter que o meu quociente de Newton vai estar preso entre dois valores, f de x1 e f de x2. E aí a gente vai conseguir, usando um termo do confronto, prender esse limite. Ok? Então, como a gente está trabalhando no caso que é h maior que zero, nós podemos dividir por h, né, e obter que isso daqui é maior que f de x1, menor que f de x2, ou, né, dado que isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, né? Esse quociente de Newton a gente conseguiu expressar dessa maneira ali atrás. Tá? Nós temos então que esse quociente, né, g de x mais h menos g de x sobre h, é maior que f de x1 e menor que f de x2. Tá? Onde esses dois pontos aqui estão no intervalinho entre x e x mais h. Esse argumento que a gente fez foi para o h positivo, simplesmente para saber a posição do x e do x mais h, né, para ter essa ordem aí.
tá? Mas o argumento funciona também se o h fosse negativo. E isso aí praticamente resolveu o nosso problema, porque agora tudo que a gente tem que fazer é tomar um limite. Tá? E quando h tende a zero, o ponto de máximo, o ponto de mínimo, todas as coisas aí do intervalinho, né, vão para x. E dessa forma, o limite quando h tende a zero de f de x1, né, que é o ponto de mínimo, tende para f de x. O limite de f de x2, que é o valor da função, o valor máximo da função, também tende a f de x. Então agora sim, nós conseguimos prender. Nós conseguimos mostrar que a função é maior que um f de x1 menor que um f de x2, e essas duas coisas vão para f de x. Usando o teorema do confronto, nós temos então que a derivada g' de x vai ser o f de x, e dessa forma a gente provou o teorema fundamental do cálculo. Nessa demonstração, tudo o que a gente fez foi transformar aquele argumento heurístico, que era aproximadamente f de x vezes h, num argumento formal, provando que ele é maior que um f1 de x vezes h e menor que um f de 2x vezes h, onde um é o mínimo, o outro é o valor máximo. E esses dois vão para o mesmo lugar. Ok? Beleza. Tá? Então, o que eu quero fazer agora com vocês é mostrar alguns usos desse fato aí. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é achar a derivada da função g de x, que é a integral de 0 até x, de raiz de 1 mais t quadrado dt. Ok? Primeiro, só lembrando, o que é isso daqui? Isso daqui é a função área abaixo da função raiz de 1 mais t quadrado, de 0 até x. Então, o que eu quero fazer é calcular a taxa de variação da função área. Bom, isso aqui é bem direto de ser feito. Por quê? Porque a gente sabe que essa função que está aqui dentro, ela é contínua, pelo menos numa regiãozinha perto do zero. E dessa forma, como a nossa função f de t ela é contínua, então isso daqui significa que eu posso usar o primeiro teorema fundamental do cálculo para calcular essa derivada. E isso daqui me implica simplesmente, porque eu estou exatamente do jeito certo para usar o teorema, Aqui eu tenho um zero, aqui eu tenho um x, a variável que eu quero derivar. Isso daí me diz que g' de x me dá essa função aqui de dentro, só que na variável x. Ok? Tá? Nada demais. Tá? Um exemplo simples de como a gente usa o teorema fundamental do cálculo para calcular uma derivada de uma função área. Tudo bem? Bom, aqui tem uma coisa que é importante. A gente precisa que o extremo de baixo seja constante e que o extremo de cima seja a variável que eu estou derivando. Tudo bem? E se isso não acontecer? Por exemplo, o próximo exemplo que eu quero fazer com vocês é calcular a derivada de g de x, que é a integral de 1 até x à quarta, de secante de t dt. Tá? Nesse caso aqui, o extremo superior da integral é x à quarta, não é x. Tá? Então, não está exatamente no caso que eu posso usar diretamente o teorema fundamental do cálculo. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou reconhecer que isso daí é uma composta de uma função, que é a integral de 1 até u, e aí depois onde u é x à quarta. Então, como isso aí daí é uma composta, eu vou poder usar a regra da cadeia. Tudo bem? O que isso daí é geometricamente? Geometricamente, isso daí é a área embaixo da secante de 1 até x à quarta. Então, quando o x varia, eu estou olhando para a área até x à quarta, não só até x. Por isso é uma composta. Ok? Bom, então vamos fazer a derivada dessa função. Ok? Então, o que eu vou fazer com vocês é criar uma função h de x, h de u, que é melhor, como sendo a integral de 1 até u de secante de t dt, tá? E vou chamar a função u de x à quarta. Tá? Agora, se eu fizer a composta dessas duas funções, eu vou obter essa função aqui. Tá? Então, essa função aqui é uma composta dessas duas que estão
aqui. Ok? Então, dado que ela é uma composta, o que eu vou fazer é usar uma regra da cadeia. Então, o que eu vou fazer é, eu quero calcular a derivada em relação a x de quem? Da integral de 1 até x à quarta secante de t dt. E o que eu vou fazer vai ser a derivada em relação a u, né, da integral de 1 até u secante de t dt, né? Como eu fiz isso daqui, agora eu preciso calcular também pela regra da cadeia quem é du dx, ok? Então, aqui eu usei a regra da cadeia para poder escrever isso daqui, tudo bem? Agora, essa integral aqui tá exatamente nas condições da gente poder usar o teorema fundamental do cálculo, né? Essa integral aqui vai dar simplesmente a função de dentro calculado com a variável sendo u. Então, isso aqui vai dar secante de u. Tá? Du dx é simplesmente a derivada de x à quarta em relação a x. Isso daí vai dar 4x ao cubo. Né? Voltando para a variável original, isso aqui vai dar secante de x à quarta vezes 4x ao cubo. Okay? Então, a gente reconheceu isso como composta. E agora, esse pedaço aqui, a gente pode usar o primeiro teorema fundamental do cálculo. Ok? Então, se um dos extremos não for a variável que eu estou, mas for uma função dessa variável, eu posso também obter a derivada nesse caso, só que aí eu vou ter que reconhecer isso daí como uma composta e usar a regra da cadeia. Ok? Bom, e o que aconteceria se os dois extremos fossem funções? Né? Porque para usar o teorema fundamental do cálculo, eu preciso que um dos extremos seja um valor fixo, seja uma constante, seja um número real. Dito isso, o que aconteceria se eu tivesse uma situação um pouquinho mais complicada? Né? Ou seja, se tanto o meu extremo inferior quanto o meu extremo superior de integração fossem funções. Tá? Eu não vou fazer esse exemplo completamente, mas eu vou mostrar como que a gente pode converter isso aqui numa situação onde a gente sabe usar o primeiro teorema fundamental do cálculo. Né? A ideia essencial aqui é converter essa integral, né, a integral de x ao quadrado até x à quarta de elevado a menos t ao quadrado dt, né, converter essa integral aqui, quebrar essa integral aqui em dois pedaços, né, pegando um extremo fixo, pode ser o 0, pode ser o 1, pode ser o π. Tá? Eu vou usar o π, porque ele é suficientemente genérico, então eu vou escrever essa integral como integral de x ao quadrado até π, tá? Mais a integral de π até x à quarta. Eu dividi essa integral em dois pedaços, né? E elevado a menos t ao quadrado dt e elevado a menos t ao quadrado dt, tá? Essa segunda expressão já está com a cara do exemplo anterior, né? A gente consegue derivar isso daqui usando o teorema fundamental do cálculo e a regra da cadeia, mas essa daqui não está exatamente, porque o extremo que é fixo, que é uma constante, que é um número, né, que é o número π, está em cima e não embaixo. Então o que a gente vai fazer é trocar a ordem dos extremos de integração trocando o sinal da integral. Né? Então isso aqui vai virar menos 1 integral de π até x ao quadrado e elevado a menos t ao quadrado dt mais a integral de π até x à quarta de e elevado a menos t ao quadrado dt.
Tá? Agora, essas duas expressões são análogas à expressão que a gente acabou de derivar, a gente consegue derivar ela usando regra da cadeia, no primeiro com x ao quadrado, no segundo com x à quarta, tá? E observando, né, que o integrando aqui é uma função contínua, né, nos dois casos, e que eu tenho um extremo que é uma constante e o outro que é uma função. Tudo bem? Então, eu vou deixar esse exemplo aqui para vocês terminarem, não é nada demais. É só usar a ideia que a gente acabou de ver no exemplo anterior. E mais fácil, né? Um exemplo bonitinho que vale a pena ser visto. Ok? Bom, o que a gente viu nesse vídeo, né? O que a gente viu nesse vídeo foi o primeiro teorema fundamental do cálculo, que mostra que a derivada da função área dá o próprio integrando na variável correta. Tá? Esse resultado é o primeiro link entre o processo de integração e diferenciação que a gente viu. Tá? Depois disso, a gente usou esse fato para derivar algumas integrais, principalmente observando, né, que se o extremo não for a variável que eu estou diferenciando, eu vou precisar de uma regra da cadeia. Tá? Então, era isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo. No próximo vídeo, eu vou fazer a segunda conexão, que é o segundo teorema fundamental do cálculo, que talvez seja até mais útil do que o primeiro teorema, no sentido que ele nos dá uma ferramenta para efetivamente calcular integrais.